Um dia qualquer no final da década de 1990, a última linha de produção da Fanta Limão na fábrica da Coca-Cola Brasil foi desligada para sempre. Sem comunicados à imprensa, sem despedidas grandiosas, apenas um silêncio repentino e ensurdecedor no chão de fábrica, aniquilando silenciosamente a bebida favorita de milhões de brasileiros. O contraste é brutal. Lançada em 1978, essa lata verde não era apenas um refrigerante. Era um ícone cultural da década de 1980. Ela dominava os verões escaldantes do Rio de Janeiro, estava presente em cada festa de aniversário infantil e era a companhia inseparável das tardes de domingo em família. Uma presença absoluta que gerava rios de dinheiro. Mas, de repente, as latas verdes não apenas sumiram das prateleiras dos supermercados. Elas foram arrancadas da infância coletiva de uma nação. Onde antes fervilhava o sabor vibrante e tropical que o Brasil amava, restou apenas um vazio nostálgico e fábricas reconfiguradas. De onipresente a extinta em um piscar de olhos. Como um titã global como a Coca-Cola estrangula intencionalmente um de seus produtos mais amados e lucrativos, ignorando os apelos desesperados de uma legião de consumidores fiéis? A resposta não está em uma mudança de paladar ou em uma receita fracassada. A verdade se esconde em salas de reuniões blindadas, onde planilhas frias de Excel e estratégias globais impiedosas ditaram uma sentença de morte. Esta é a anatomia de uma traição corporativa. Descubra como a guerra interna com a Sprite silenciou o sabor de toda uma geração e a dura lição sobre o preço que se paga quando o lucro ignora a paixão humana. O final da década de 1970 no Brasil foi uma época de transição e efervescência. O país passava por intensas transformações culturais e econômicas, e as ruas das grandes capitais, de São Paulo ao Rio de Janeiro, fervilhavam com uma nova geração que buscava identidade, voz e, acima de tudo, frescor. Em um país de dimensões continentais e clima predominantemente tropical, o mercado de bebidas não era apenas um setor comercial. Era uma engrenagem vital da cultura popular. O calor exigia alívio e os refrigerantes já ocupavam um espaço sagrado nas mesas das famílias brasileiras. No entanto, as opções da época seguiam padrões bastante conservadores. A Coca-Cola dominava soberana com seu sabor tradicional de cola, enquanto guaranás locais batalhavam por suas fatias de mercado. A Fanta Laranja já havia estabelecido sua presença sólida, oferecendo uma alternativa doce e colorida. Mas os estrategistas da filial brasileira da Coca-Cola sabiam que havia uma lacuna imensa, um espaço não preenchido nas prateleiras e no paladar nacional. O brasileiro, por natureza, tem uma relação íntima com as frutas cítricas. O limão, em especial, sempre foi o antídoto caseiro contra o calor sufocante. A base das limonadas feitas nos quintais, na alma da caipirinha, o toque de acidez que o paladar tropical tanto desejava. A alta cúpula da Coca-Cola Brasil começou a trabalhar em uma solução. O objetivo não era apenas lançar mais um sabor no portfólio, era engarrafar a essência do verão brasileiro. Foi assim que, após pesquisas de sabor, testes de carbonatação e intensas reuniões de marketing, o ano de 1978 marcou um divisor de águas na indústria de bebidas do país. Nascia a Fanta Limão. A chegada do produto ao mercado foi desenhada para ser um evento. Visualmente, a Fanta Limão rompia com as cores quentes, vermelho, laranja, marrom, que dominavam as gôndolas. Sua lata, ostentando um verde vibrante e quase elétrico, funcionava como um ímã visual. Era impossível ignorá-la. A cor transmitia imediatamente a promessa da bebida. Frescor extremo, acidez equilibrada e alívio imediato para os dias de sol escaldante. O líquido em si era uma obra-prima da engenharia de alimentos da época. Ele capturava a acidez cortante do limão, mas a envolvia em uma doçura carbonatada perfeitamente calibrada, criando uma experiência sensorial inédita. O som do anel da lata sendo puxado, seguido pelo chiado do gás e pelo aroma cítrico que invadia o ar, rapidamente se tornou sinônimo de bons momentos. A expectativa da Coca-Cola era um lançamento bem-sucedido, capaz de consolidar a marca Fanta no segmento de sabores de frutas
e combater marcas regionais que flertavam com bebidas cítricas. O que eles não previram, no entanto, foi a magnitude da resposta do público. A aceitação não foi apenas positiva, foi um fenômeno avassalador. Assim que as primeiras levas de Fanta Limão chegaram aos supermercados e bares, as prateleiras começaram a se esvaziar em uma velocidade que desafiava a logística da empresa. Consumidores compravam fardos inteiros. Jovens nas praias adotaram a lata verde como o acessório definitivo do verão de 1978 e 1979. Em questão de meses, a Fanta Limão transcendeu o status de novidade para se tornar uma obsessão nacional. Esse sucesso estrondoso e imediato gerou uma tensão palpável, mas bem-vinda, nos bastidores da corporação. Nas fábricas engarrafadoras espalhadas pelo Brasil, gerentes de produção observavam perplexos os relatórios de saída. A demanda inicial superou de forma tão brutal as projeções que as linhas de produção precisaram ser reconfiguradas às pressas. Máquinas que antes dividiam seu tempo entre Fanta Laranja e outros produtos secundários foram obrigadas a operar em turnos estendidos, dedicando-se exclusivamente ao envase da bebida verde, apenas para evitar a ruptura de estoque que ameaçava o país. O aroma de essência de limão impregnou os corredores industriais da Coca-Cola Brasil. Os caminhões de entrega vermelhos saíam das fábricas carregando um mar verde, e mesmo operando no limite de sua capacidade logística na época, a empresa mal conseguia acompanhar a sede do brasileiro pelo seu novo produto favorito. Sem que a diretoria percebesse no início, eles não haviam criado apenas um refrigerante de sucesso. Eles haviam estabelecido o alicerce de um império dentro do seu próprio império. A Fanta Limão provou que havia um mercado gigantesco e altamente lucrativo para sabores que dialogassem diretamente com a alma brasileira. Mas como a história de grandes ascensões corporativas nos ensina, o tamanho do sucesso de hoje costuma ditar o peso das pressões de amanhã. A semente estava plantada e a década de 1980 se aproximava, pronta para elevar a Fanta Limão ao seu auge absoluto. O início da década de 1980 marcou não apenas a consolidação, mas o ápice absoluto da Fanta Limão no Brasil. O que começou em 1978 como uma aposta ousada da filial brasileira da Coca-Cola rapidamente se metamorfoseou em um rolo compressor cultural. Os anos 80 no Brasil foram caracterizados por uma explosão de cores, pela ascensão da cultura pop na televisão aberta e por uma juventude que ansiava por símbolos próprios. A lata verde e vibrante da Fanta Limão encaixou-se nesse cenário com uma perfeição quase cinematográfica. A presença da bebida na mídia tornou-se onipresente. As campanhas publicitárias da época não vendiam apenas água gaseificada com essência cítrica. Elas vendiam um estilo de vida. Os comerciais de televisão, embalados por jingles contagiantes que grudavam na memória, mostravam jovens dourados pelo sol, praias lotadas, pistas de patinação e festas intermináveis. A mensagem era clara. Onde havia diversão, juventude e calor, havia uma Fanta Limão estalando de gelada. A marca patrocinava eventos esportivos, shows de rock nacional, que começavam a despontar, e programas de auditório dominicais. O refrigerante verde tornou-se a bebida oficial de uma geração inteira, um rito de passagem nos recreios das escolas e o prêmio cobiçado nas festas de aniversário infantis. No mundo físico, a dominação era igualmente impressionante. Nos tradicionais botecos de esquina, o verdadeiro termômetro do consumo brasileiro, as garrafas de vidro de Fanta Limão, suadas pelo gelo das geladeiras comerciais, disputavam espaço palmo a palmo com a própria Coca-Cola clássica. Nas praias do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Nordeste, os vendedores ambulantes carregavam isopores, onde o verde se destacava em meio ao gelo derretido. O sabor, com sua acidez característica que limpava o paladar e aliviava instantaneamente o calor tropical, era considerado insubstituível. Para sustentar essa febre nacional, a infraestrutura industrial da Coca-Cola Brasil operava em um ritmo que beirava o frenético. As engarrafadoras espalhadas pelo território nacional, de fábricas monumentais no Sudeste a instalações menores no interior, reportavam volumes de produção que batiam recordes trimestre após trimestre.
Em meados da década de 1980, a Fanta Limão não era apenas um produto de sucesso, era um dos pilares de faturamento da companhia no país. Linhas de envase que antes produziam uma variedade de sabores secundários foram permanentemente convertidas para atender exclusivamente à demanda da lata verde. Milhões de litros do xarope cítrico corriam pelas tubulações de aço inoxidável das fábricas, transformando-se em um rio de lucro constante e previsível para a filial brasileira. A Fanta Limão era a prova viva de que entender o paladar local e abraçar a cultura regional era a chave para um sucesso sem precedentes. No entanto, o mundo corporativo é regido por leis que muitas vezes ignoram o sucesso isolado de uma província. Enquanto o Brasil celebrava o auge do seu refrigerante favorito, a milhares de quilômetros de distância, no coração da sede global da The Coca-Cola Company, em Atlanta, Geórgia, o clima era outro. Os estrategistas globais da empresa não olhavam para praias ensolaradas ou ouviam jingles em português. Eles olhavam para mapas mundi e tabelas financeiras. No final da década de 1980, a corporação começou a desenhar uma nova visão de futuro, a padronização global. A lógica de Atlanta era implacável. Manter centenas de marcas locais ao redor do mundo exigia orçamentos de marketing fragmentados, linhas de produção hipercomplexas e dificultava a criação de identidades globais fortes. O ideal de eficiência corporativa exigia que o portfólio fosse enxuto, poderoso e, acima de tudo, uniforme em todos os continentes. Foi nesse momento que uma sombra fria começou a se projetar sobre a vibrante lata verde brasileira. Ao analisar a categoria de bebidas de limão e lima, lemon lime, os executivos em Atlanta tomaram uma decisão inegociável. A marca global para combater a concorrência nesse segmento, especificamente a 7-Up da rival PepsiCo, seria a Sprite. O problema era que no Brasil, o território do limão já tinha um dono absoluto. A Fanta Limão era gigante, lucrativa e amada. Mas aos olhos do Conselho de Administração Global, ela era uma anomalia. Era um produto local poderoso demais que ocupava o exato espaço no mercado que a Sprite precisava dominar para que o plano mestre de Atlanta funcionasse. A glória da Fanta Limão havia selado o seu destino. As engrenagens de uma guerra corporativa fria e calculista começaram a se mover, e o sabor de uma geração estava prestes a colidir violentamente com a frieza de uma estratégia global. A virada para a década de 1990 trouxe consigo ventos de mudança implacáveis para o cenário corporativo mundial. O conceito de globalização deixava de ser apenas uma teoria econômica discutida em universidades para se tornar a força motriz, e muitas vezes destrutiva, por trás das maiores corporações do planeta. Para a The Coca-Cola Company, sediada em Atlanta, o mundo estava encolhendo, e as fronteiras comerciais estavam se dissolvendo. A guerra das colas contra a sua eterna arquirrival, a PepsiCo, estava atingindo um nível de intensidade sem precedentes. Não bastava mais vencer em mercados isolados. Era necessário orquestrar uma dominação global unificada. Neste tabuleiro de xadrez em escala planetária, os executivos de Atlanta começaram a auditar minuciosamente cada categoria de bebidas. Enquanto a marca Coca-Cola liderava a linha de frente de forma indiscutível, um flanco estratégico crucial apresentava vulnerabilidades. O segmento Lemon Lime, as bebidas claras e cítricas à base de limão e lima. Em diversas partes do globo, a 7-Up, marca que na época tinha laços fortes com a concorrência, demonstrava uma força formidável. Para combater essa ameaça de forma eficiente, a Coca-Cola não podia se dar ao luxo de lutar com dezenas de marcas regionais diferentes, cada uma exigindo seu próprio orçamento de desenvolvimento, embalagem e campanhas publicitárias exclusivas. A eficiência corporativa exigia um soldado único, um produto que pudesse ser reconhecido instantaneamente desde as ruas de Nova York até os becos de Tóquio. A escolha lógica e inegociável da matriz foi a Sprite. Lançada originalmente na década de 1960, a Sprite estava sendo preparada para se tornar o grande rolo compressor da Coca-Cola no segmento cítrico para o século XXI. A diretriz enviada de Atlanta para todas as suas operações globais era clara:
fria e não deixava margem para interpretações. A Sprite deveria ser introduzida, apoiada com investimentos massivos e posicionada como a líder absoluta no segmento de limão em todos os territórios onde a companhia operava. O portfólio precisava ser padronizado. A mensagem "Obey your thirst", obedeça sua sede, logo se tornaria um mantra global. A lógica financeira por trás dessa decisão era inquestionável. Ao unificar a marca, a empresa economizaria centenas de milhões de dólares em sinergia de marketing e otimização da cadeia de suprimentos. Campanhas de televisão poderiam ser gravadas uma única vez e veiculadas em 50 países diferentes, apenas com dublagens locais. Era o ápice do pensamento de maximização de lucros. No entanto, o problema central desse modelo de pensamento, e a semente da tragédia que se aproximava, é que planilhas globais são incapazes de medir o peso da memória afetiva de um povo. Quando uma estratégia de cima para baixo é imposta, sem considerar o ecossistema construído ao longo de décadas, o resultado não é apenas uma mudança de mercado, é um choque cultural. Quando as pesadas pastas com as novas diretrizes de Atlanta aterrissaram nas mesas de mogno da diretoria da Coca-Cola Brasil, o clima de celebração contínua que havia marcado a década de 1980 transformou-se instantaneamente em uma perplexidade angustiante. Para os executivos locais, a ordem era, em essência, um paradoxo corporativo. Eles receberam a missão de transformar a Sprite em um sucesso absoluto no Brasil, mas havia um obstáculo gigantesco e verde bloqueando o caminho: a própria Fanta Limão. O mercado brasileiro já possuía um campeão invicto no segmento cítrico. A Fanta Limão não era um problema a ser resolvido, nem uma marca fraca precisando de substituição. Ela era uma força da natureza, uma máquina de imprimir dinheiro que desfrutava de uma lealdade quase religiosa por parte dos consumidores. Como se introduz um novo recruta estrangeiro quando o seu próprio exército já é comandado por um herói nacional? A tensão nas salas de reunião em Botafogo, no Rio de Janeiro, era palpável. Homens de negócios experientes encontravam-se divididos entre a obediência incondicional às ordens da matriz americana e a realidade irrefutável dos relatórios de vendas que mostravam o Brasil apaixonado por sua invenção local. A princípio, houve uma tentativa ingênua de apaziguamento. A esperança era de que o Brasil fosse grande o suficiente para abrigar duas potências cítricas. A Fanta Limão manteria seu reinado consolidado, enquanto a Sprite seria introduzida aos poucos, talvez focada em um público ligeiramente diferente, posicionada de forma mais internacional e cool. No entanto, o ecossistema de supermercados, bares e principalmente de atenção do consumidor é brutalmente finito. Os orçamentos de marketing, antes generosos e totalmente dedicados à Fanta Limão, começaram a ser drenados de forma sistemática para financiar as caras campanhas de lançamento da Sprite. O espaço físico também se tornou um campo de batalha invisível. Nas prateleiras dos supermercados, onde cada centímetro quadrado é disputado com sangue no varejo, os promotores de vendas recebiam instruções estritas para garantir que a Sprite recebesse o ponto de maior destaque, os pontos extras nas pontas de gôndola e o espaço mais refrigerado. A Fanta Limão, o orgulho de toda uma geração, começou a ser silenciosamente empurrada para as prateleiras inferiores, longe do nível dos olhos do consumidor. A ameaça não vinha da Pepsi, nem de uma crise econômica, mas de dentro da própria casa. A matriz global havia inserido um predador no habitat perfeito da Fanta Limão. A diretriz de transformar a Sprite em líder significava, inevitavelmente, que alguém precisaria perder a liderança. E assim, sem que o público brasileiro suspeitasse de nada, a The Coca-Cola Company tomou a decisão consciente de armar a guilhotina sobre um de seus produtos mais amados. A fase da convivência pacífica estava com os dias contados, dando lugar ao fenômeno corporativo mais temido e destrutivo: o canibalismo interno. O que se desenrolou a seguir no mercado brasileiro de bebidas não foi uma batalha contra a concorrência externa, mas uma guerra civil silenciosa e fratricida travada nos corredores dos supermercados e nas linhas de produção. O conceito de
Canibalização em economia ocorre quando um novo produto, lançado por uma empresa, engole as vendas de um produto já existente e lucrativo da mesma empresa. No caso da Coca-Cola Brasil nos anos 90, o paradoxo era ainda mais cruel. A matriz exigia que o produto novato, a Sprite, crescesse a todo custo, mas o apetite do consumidor brasileiro já estava saciado pela Fanta Limão. As prateleiras e as geladeiras comerciais transformaram-se em trincheiras dessa guerra invisível ao público. O ecossistema do varejo é implacável. O espaço físico é limitado. Para que a Sprite ganhasse o destaque exigido por Atlanta, as cobiçadas pontas de gôndola, as prateleiras na altura dos olhos, o melhor posicionamento nas geladeiras dos bares. A Fanta Limão precisava, obrigatoriamente, recuar. Representantes comerciais da Coca-Cola encontravam-se em uma posição esquizofrênica. Precisavam convencer os donos de supermercados a comprar menos daquele refrigerante verde que vendia sozinho e girava o estoque rapidamente, para estocar latas de Sprite que ainda lutavam para provar o seu valor ao paladar nacional. O choque cultural era evidente. O consumidor médio, ao chegar no bar ou na padaria, instintivamente pedia por uma Fanta Limão. Quando o produto começava a faltar devido às novas políticas de distribuição, o cliente não migrava automaticamente para a Sprite como os teóricos de Atlanta imaginavam. Muitas vezes, eles escolhiam um Guaraná ou reclamavam com o dono do estabelecimento. A matemática nas planilhas era sombria. Cada Fanta Limão vendida era vista, do ponto de vista da estratégia global, como um fracasso da Sprite. Nas engarrafadoras, a esquizofrenia logística era a mesma. Linhas de produção que operavam com eficiência máxima, envasando Fanta Limão, eram subitamente paralisadas para atender às cotas de produção da Sprite, gerando gargalos e frustração entre os gerentes de fábrica, que viam sua rentabilidade imediata ser sacrificada no altar de uma promessa global. A operação brasileira estava, efetivamente, gastando fortunas em marketing e readequação logística para fazer com que os seus próprios consumidores parassem de comprar o seu produto mais rentável do segmento. Dentro das salas de reunião blindadas da Coca-Cola Brasil, o clima tornava-se cada vez mais pesado e dividido. De um lado, veteranos do mercado local, profissionais que haviam construído a marca Fanta Limão do zero e compreendiam profundamente a alma do consumidor brasileiro. Eles argumentavam com paixão que matar a lata verde era um suicídio comercial, uma traição à memória afetiva de milhões de pessoas e um desperdício de um patrimônio intangível incalculável. Eles mostravam os números de vendas estrondosos, a margem de lucro garantida, o amor orgânico da população. Do outro lado, encontrava-se a frieza inquestionável da lógica corporativa moderna, representada por executivos alinhados com as metas de Atlanta e armados com complexas planilhas de Excel. O argumento deles não envolvia emoção, nostalgia ou o sabor das tardes de domingo. Envolvia sinergia, redução de custos operacionais, otimização de portfólio e alinhamento global. Para o sistema financeiro da empresa, ter duas marcas gigantes competindo pelo mesmo paladar no mesmo país era uma redundância inaceitável. O Excel não computa lágrimas. Ele apenas calcula a taxa de retorno sobre o investimento global. A tensão atingiu seu ápice quando ficou claro que a coexistência pacífica era uma ilusão. A Sprite simplesmente não conseguiria atingir as metas estratosféricas de liderança impostas pela matriz, enquanto a Fanta Limão existisse como uma alternativa viável. A sombra do ícone verde era grande demais. Diante desse impasse, a balança do poder corporativo pesou para o lado inevitável. Em reuniões decisivas, marcadas pelo pragmatismo sufocante, o veredito foi selado. A paixão do consumidor foi colocada na balança contra a eficiência global e a eficiência venceu. A decisão lógica, porém brutal, foi tomada. Para que a Sprite pudesse viver e reinar no Brasil, a Fanta Limão precisaria morrer. Não haveria aviso prévio. Não haveria oportunidade para os consumidores estocarem suas bebidas favoritas ou se despedirem. O plano era asfixiar a marca lentamente, cortando seus recursos vitais até que ela desaparecesse na obscuridade. A sentença de morte havia sido assinada pelas próprias mãos que a criaram.
A execução de um dos maiores ícones culturais do varejo brasileiro não ocorreu com um estrondo, mas através de um sussurro meticulosamente planejado. Quando a decisão irreversível de sacrificar a Fanta Limão no altar da estratégia global da Sprite foi finalmente validada nos altos escalões da Coca-Cola Brasil, não houve comunicados oficiais à imprensa. Nenhum executivo foi à televisão ou aos jornais explicar os motivos para os milhões de consumidores que sustentaram os lucros da empresa na década anterior. A tática escolhida foi a da asfixia gradual, um processo clínico, frio e estritamente corporativo, conhecido informalmente nos bastidores da indústria como descontinuação silenciosa. O objetivo era matar a marca sem gerar manchetes negativas. O primeiro e mais letal golpe não foi desferido nas prateleiras à vista do público, mas no coração do maquinário industrial, o chão de fábrica. Ordens diretas, confidenciais e inflexíveis desceram pela complexa cadeia de comando das engarrafadoras regionais espalhadas por todo o país. As cotas mensais de produção do xarope cítrico específico da Fanta Limão foram drasticamente e subitamente reduzidas. As gigantescas e barulhentas linhas de envase, que outrora rugiam em 3 turnos ininterruptos, apenas para conseguir suprir a sede voraz do país pela lata verde, começaram a desacelerar em um ritmo fantasmagórico. Onde antes havia autênticos rios de refrigerante correndo pelas tubulações de aço inoxidável sob luzes fluorescentes, o volume foi cirurgicamente reduzido a um mero gotejamento. A intenção era manter apenas o suficiente no mercado para evitar um choque de ruptura imediata, mascarando o fim iminente enquanto a transição de maquinário para a Sprite era completada. Simultaneamente ao freio na produção física, a colossal máquina de marketing que havia transformado a bebida em um verdadeiro fenômeno cultural foi abruptamente desligada, como se alguém tivesse puxado um disjuntor. Os orçamentos milionários, que historicamente financiavam desde coloridos outdoors nas principais rodovias até os caríssimos e disputados intervalos comerciais das novelas de horário nobre, evaporaram da noite para o dia. A imagem da Fanta Limão, suas cores, seus jingles ensolarados e seu apelo jovem foram literalmente apagados do imaginário publicitário brasileiro. Todo o massivo poder de fogo das maiores agências de publicidade do país foi compulsoriamente redirecionado, por ordem expressa da matriz em Atlanta, para incutir agressivamente a marca Sprite na mente da juventude. No violento campo de batalha do varejo, a morte lenta tornou-se dolorosamente visível para quem prestasse atenção. Promotores de vendas da companhia, profissionais treinados para lutar com unhas e dentes por cada milímetro de exposição nos supermercados, receberam a esquizofrênica e ingrata tarefa de esconder seu próprio ouro. A Fanta Limão foi implacavelmente banida das vitrines primárias. Foi arrancada sem cerimônia dos valiosos displays refrigerados ao lado dos caixas, as zonas de compra por impulso, e empurrada deliberadamente para as prateleiras mais baixas, próximas ao chão. Começou a acumular poeira em cantos mal iluminados, onde o consumidor precisava literalmente se ajoelhar para encontrá-la. A ordem corporativa era transparente. Todo o espaço nobre agora pertencia, por decreto, à identidade verde, azul e prateada da Sprite. A Fanta Limão tornou-se um fantasma dentro de sua própria casa, existindo de forma constrangedora, apenas como um eco distante do império que um dia havia governado. Se a engrenagem corporativa conseguiu agir com um silêncio quase absoluto, as ruas de um país apaixonado logo começaram a murmurar intensamente. Estávamos em meados da década de 1990. É fundamental compreender que não havia redes sociais para viralizar a indignação em tempo real. Não havia fóruns online massivos para conectar fãs órfãos de norte a sul, e os jornais impressos da grande mídia raramente dedicavam espaço para o que consideravam um mero fim de um sabor de refrigerante. O luto coletivo por um pedaço da cultura pop nacional, portanto, desenrolou-se de forma estritamente analógica, orgânica, fragmentada e profundamente pessoal. A cruel ficha da realidade começou a cair primeiro nos balcões de fórmica das padarias de bairro, nas geladeiras dos botecos de esquina e nos corredores dos supermercados locais. Um consumidor comum, em um sábado à tarde,
pedia a sua tradicional e reconfortante Fanta Limão, estupidamente gelada. O dono do bar balançava a cabeça negativamente, muitas vezes oferecendo à recém-chegada Sprite no lugar, sob protestos silenciosos. O caminhão de entrega disse que faltou no estoque da fábrica essa semana. Era a desculpa repetida nos primeiros meses. Mas as semanas de falta transformaram-se rapidamente em meses de ausência definitiva. As prateleiras mais baixas dos grandes varejistas, último e melancólico refúgio da vibrante lata verde, finalmente amanheceram vazias. O gotejamento calculado da fábrica havia secado completamente e o estrangulamento da cadeia de suprimentos foi um sucesso corporativo. Essa escassez repentina gerou, inicialmente, uma vasta confusão, seguida de negação e, por fim, pelo nascimento de lendas urbanas. Sem uma única palavra oficial de explicação por parte da toda-poderosa The Coca-Cola Company, a população brasileira sentiu-se na obrigação de criar suas próprias narrativas para preencher o vazio deixado pela descontinuação. Os rumores se espalhavam pelo boca a boca. Falava-se de problemas insuperáveis com a química da fórmula secreta, de escassez global de ingredientes cítricos específicos, até de proibições obscuras por parte de agências governamentais de saúde. No fundo, a verdade era que ninguém, do estudante ao trabalhador comum, queria acreditar que uma empresa extinguiria, por vontade própria e consciente, um produto tão imensamente lucrativo e amado. A mera ideia de que um sabor que havia definido o verão, a juventude e a identidade de tantos havia sido friamente assassinado por um cálculo de eficiência em uma planilha de Excel a milhares de quilômetros de distância era absurda demais para ser processada pela mente de um consumidor leal. No entanto, à medida que os últimos lotes e estoques esquecidos desapareciam definitivamente dos confins logísticos do país, a realidade crua impôs-se com violência. O consumidor brasileiro percebeu que havia sido silenciosamente destituído de uma parte de sua própria história, sem sequer receber o direito a uma despedida justa. A confusão inicial rapidamente começou a dar lugar a um sentimento genuíno de traição e raiva. As caixas de correio e as linhas telefônicas do recém-criado Serviço de Atendimento ao Consumidor e saque da Coca-Cola Brasil começaram a ser bombardeadas com cartas furiosas e ligações intermináveis. Pessoas suplicando pelo retorno, exigindo explicações lógicas e ameaçando boicotes eternos à substituta imposta. O erro trágico e calculista que a diretoria em Atlanta havia cometido foi subestimar a natureza do relacionamento. Eles acreditavam possuir uma marca, mas emocionalmente, a Fanta Limão era percebida como patrimônio afetivo do povo brasileiro. E a execução covarde desse patrimônio estava prestes a desencadear uma reação visceral que nenhuma projeção financeira poderia ter antecipado. Quando a dura e inegável realidade da extinção da Fanta Limão finalmente se assentou sobre o Brasil, o murmúrio inicial de confusão e negação transformou-se rapidamente em uma onda de indignação sem precedentes na história do consumo nacional. Nos anos 1990, a comunicação de massas ainda não havia sido democratizada pela internet. Não existiam perfis oficiais no Instagram para serem bombardeados com comentários raivosos, nem hashtags no Twitter para organizar boicotes digitais de escala global. A revolta do consumidor brasileiro precisou ser visceral, analógica e extraordinariamente tátil. O epicentro dessa revolta foi o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Coca-Cola Brasil. As centrais telefônicas, acostumadas a lidar com queixas rotineiras sobre tampinhas premiadas ou problemas isolados de lote, foram subitamente engolidas por um tsunami de ligações. Do outro lado da linha não estavam apenas clientes insatisfeitos, eram fãs de coração partido. Pessoas de todas as idades, de donas de casa a adolescentes, ligavam exigindo saber onde estava a lata verde. Eles narravam memórias de infância, citavam o frescor insubstituível que acompanhava o almoço de domingo e acusavam a companhia de um crime cultural. As linhas de telefone fixo não paravam de tocar, gerando relatórios internos que atestavam uma fúria em escala nacional. Além dos telefones, o correio tradicional tornou-se o veículo do luto coletivo. Os departamentos de correspondência nos escritórios da corporação no Rio de Janeiro
começaram a receber pilhas de cartas manuscritas. Eram petições informais, longos desabafos e, em muitos casos, declarações de amor a um produto que havia sido arrancado do mercado. O tom das cartas variava da súplica angustiada à ameaça explícita de jamais consumir outro produto da marca. Havia um consenso doloroso tomando forma no imaginário popular. O brasileiro sentia-se genuinamente roubado. A Fanta Limão transcendeu o status de água carbonatada com açúcar. Ela era percebida como uma propriedade emocional do povo, um patrimônio afetivo que a corporação estava confiscando sem pedir permissão. Essa fúria popular foi alimentada pela percepção de uma troca injusta. Ao chegarem aos supermercados, os consumidores não apenas encontravam o espaço vazio onde a Fanta Limão costumava estar. Eles viam a prateleira orgulhosamente ocupada pela Sprite. A sensação não era apenas de perda, mas de uma substituição forçada, uma invasão alienígena no paladar, construído ao longo de mais de uma década. A indignação nascia do sentimento de que o gosto estrangeiro e a estratégia de uma matriz norte-americana estavam sendo enfiados goela abaixo de um país que já havia escolhido o seu favorito. Do outro lado dessa trincheira emocional e barulhenta, a resposta da The Coca-Cola Company foi a arma mais gélida e impenetrável do arsenal corporativo moderno: o silêncio estratégico. Diante de milhões de consumidores enfurecidos e milhares de ligações desesperadas, o gigantesco e todo-poderoso Departamento de Relações Públicas do Império optou por não engajar, não explicar e não se desculpar. A ordem tácita era deixar a tempestade passar em absoluto mutismo. Esse silêncio não foi fruto de incompetência, mas de um cálculo frio. Os executivos e estrategistas de crise sabiam que qualquer declaração oficial, fosse uma tentativa de justificar a morte da Fanta Limão para abrir caminho para a Sprite, fosse um pedido de desculpas, apenas serviria como combustível para a fogueira da mídia espontânea. Reconhecer o erro ou a revolta daria legitimidade ao luto do consumidor. A estratégia da matriz em Atlanta era baseada na teoria do desgaste. Sem uma figura corporativa para atacar diretamente e sem uma resposta oficial para rebater, a fúria analógica do consumidor eventualmente ficaria sem oxigênio. As pessoas iriam se cansar de reclamar, a sede falaria mais alto, e a Sprite, posicionada estrategicamente em todas as geladeiras, acabaria sendo aceita por pura inércia e falta de concorrência. Para o brasileiro comum, no entanto, esse silêncio foi um segundo golpe, muito mais doloroso que o primeiro. Ele materializou a completa impotência da comunidade diante de um conglomerado colossal. Pela primeira vez, uma geração inteira de consumidores fiéis percebeu a dura realidade do capitalismo globalizado. A lealdade de uma vida inteira não significa absolutamente nada diante de uma mudança na estratégia global ditada por uma planilha de Excel. O silêncio da corporação foi interpretado não apenas como indiferença, mas como um profundo desdém pelo mercado que os havia enriquecido. Eles não se importavam com as memórias dos verões dos anos 80. Não se importavam com os domingos em família. O gigante não possuía coração, apenas metas de participação de mercado. A fúria sem resposta transformou-se em um ressentimento crônico. O consumidor parou de gritar para o vazio, mas o sentimento de traição cristalizou-se. A Fanta Limão estava oficialmente morta e enterrada no cemitério das marcas descontinuadas. Mas o fantasma desse assassinato silencioso assombraria os corredores da empresa no Brasil por décadas a fio. O alvorecer do novo milênio trouxe consigo uma revolução silenciosa que mudaria para sempre a dinâmica de poder entre corporações e consumidores. A popularização da internet e a democratização da comunicação. O que antes era um luto isolado, murmurado em balcões de padaria e registrado em cartas arquivadas nas gavetas escuras do saque da Coca-Cola, encontrou subitamente um megafone global. No Brasil, o epicentro dessa ressurgência digital foi o Orkut, a primeira grande rede social a dominar o país na década de 2000. Comunidades virtuais com títulos passionais como "Eu quero a Fanta Limão de volta" e "Viúvas da Fanta Limão" brotaram da noite para o dia, reunindo centenas de milhares de membros saudosistas em questão de meses.
O fantasma da lata verde, que a diretoria em Atlanta acreditava ter sido enterrado e esquecido com sucesso no final dos anos 90, provou ser incrivelmente resiliente. Esses fóruns online tornaram-se arquivos vivos e pulsantes da memória afetiva nacional. Usuários compartilhavam fotos amareladas de aniversários antigos, onde a garrafa de vidro verde dividia espaço com um bolo de brigadeiro. Relatavam o gosto exato da bebida estupidamente gelada num dia de praia no verão de 1986. A internet transformou a nostalgia individual em um movimento coletivo altamente organizado. Petições online começaram a circular e a acumular assinaturas virtuais em uma velocidade alarmante, exigindo que a The Coca-Cola Company corrigisse o que o público agora classificava abertamente como um crime histórico contra o paladar brasileiro. A pressão constante nas redes sociais, que logo migraria também para o Twitter e Facebook, tornou-se um ruído de fundo ensurdecedor, impossível de ser ignorado pelo departamento de marketing da companhia no Rio de Janeiro. A ironia da situação era palpável e dolorosa para os executivos. A Sprite, o soldado global escolhido para substituir a Fanta Limão, havia se estabelecido no mercado com orçamentos trilionários e dominado as prateleiras, sim. No entanto, ela jamais conseguiu replicar o fervor orgânico e a paixão visceral que o produto original possuía. A empresa tinha as vendas forçadas pela falta de opção, mas não tinha a alma do consumidor. Diante de mais de uma década de insistência implacável na internet, a corporação finalmente piscou. Em 2012, a Coca-Cola Brasil anunciou o que parecia ser o milagre pelo qual uma geração inteira rezava: o retorno oficial da Fanta Limão. A notícia explodiu na internet, gerando um frenesi de antecipação que dominou as conversas em todo o país. Parecia que, pela primeira vez na história moderna do varejo, Davi havia vencido Golias. O povo havia dobrado a vontade de ferro do império corporativo. No entanto, o mundo corporativo raramente opera movido pela nostalgia pura ou por favores emocionais. O retorno triunfal de 2012 não foi concebido nas salas de reunião como uma restauração permanente e respeitosa do trono da Fanta Limão. Na realidade, tratava-se de uma manobra tática calculada, uma edição limitada, projetada especificamente para surfar na onda viral da saudade e gerar um pico agressivo e rápido de vendas no trimestre. Quando as novas latas finalmente desembarcaram nos supermercados, a euforia inicial dos fãs desmoronou na velocidade de um gole. O reencontro de uma vida transformou-se de forma instantânea em uma decepção profunda e implacável. O primeiro choque foi estritamente visual e simbólico. A nova embalagem não ostentava o verde vibrante e elétrico dos anos 80, que brilhava sob o sol do verão. Em vez disso, apresentava um design modernizado, genérico e sem alma, que parecia não compreender o peso da própria história que estava tentando revender. Mas a verdadeira traição, aquela que doeu profundamente na alma dos consumidores, revelou-se no momento em que o anel da lata foi puxado. A receita não era a mesma. Impulsionada por novas diretrizes globais de redução de custos de ingredientes e adequação a novas políticas internas, a fórmula original havia sido dramaticamente alterada. A doçura perfeitamente equilibrada do xarope de 1978 foi substituída por uma mistura artificial que deixava um persistente e indesejado retrogosto de adoçantes químicos. A acidez refrescante, que outrora cortava o calor tropical como uma navalha, havia desaparecido por completo, dando lugar a um perfil de sabor aguado, genérico e irreconhecível. A reação popular foi tão imediata quanto feroz. Nas mesmas redes sociais que haviam batalhado incansavelmente pelo seu retorno, os consumidores expressaram um misto de raiva e profunda frustração. A tentativa de ressurreição não soou como um presente, mas como uma ofensa direta. A mensagem subjacente que a companhia enviou, mesmo que sem intenção deliberada, foi cruelmente clara. Eles estavam dispostos a extrair lucros da memória da Fanta Limão, mas não estavam dispostos a investir o esforço, os recursos e o respeito necessários para honrá-la de verdade. O produto foi percebido como um lançamento feito de forma relutante, sem paixão, quase como uma obrigação burocrática,
para silenciar uma internet barulhenta. Em questão de poucos meses, a edição limitada desapareceu silenciosamente das prateleiras e desta vez sem deixar nenhuma saudade ou petição em seu rastro. O fracasso retumbante da campanha de 2012 marcou o verdadeiro, doloroso e definitivo sepultamento da marca. A morte executada nos anos 90 tirou a bebida física das prateleiras, mas a ressurreição fracassada e cínica quebrou o feitiço inquebrável da memória afetiva. Os consumidores finalmente compreenderam uma dura lição sobre o tempo e o capitalismo. O passado é um país estrangeiro para o qual não se pode viajar, e o império jamais permitiria que eles voltassem para casa. A esperança de toda uma geração havia sido estrangulada em definitivo, não pela ausência, mas por uma imitação barata que corrompeu a lembrança de um amor antigo. Para a The Coca-Cola Company e seus executivos no Rio de Janeiro, o encerramento desastroso da campanha de 2012 representou o fechamento definitivo e irrevogável do dossiê Fanta Limão no Brasil. A marca foi arquivada e o maquinário corporativo seguiu em frente, focado em consolidar a Sprite e diversificar um portfólio voltado para novas tendências de consumo. O silêncio finalmente retornou às linhas de atendimento ao cliente, e os fóruns virtuais de protesto foram gradativamente abandonados. Do ponto de vista puramente industrial e financeiro, a extinção estava completa. O produto não existia mais nas fábricas, nem nas prateleiras, nem nas planilhas de projeção de lucros. No entanto, a cultura popular opera sob leis muito diferentes e muito mais obstinadas do que as diretrizes corporativas ditadas por Atlanta. Uma empresa tem o poder absoluto de destruir uma cadeia de suprimentos física, de paralisar linhas de envase e de descontinuar embalagens. Mas ela é incapaz de deletar uma memória coletiva profundamente enraizada. O que se desenrolou na década seguinte, a falsa ressurreição da Fanta Limão, foi um dos fenômenos mais fascinantes e melancólicos da sociologia do consumo moderno. A transmutação de um refrigerante industrial extinto em um artefato quase mitológico, sustentado por um mercado clandestino, movido puramente pela saudade. A ironia suprema da globalização, a mesma força implacável que havia matado a Fanta Limão no Brasil em nome da padronização da Sprite, é que ela também barateou as viagens internacionais. Quando os brasileiros começaram a viajar com mais frequência para a Europa, especialmente para países como Espanha, Portugal e Reino Unido, depararam-se com um fantasma familiar nas prateleiras dos supermercados estrangeiros. No velho continente, a Fanta Lemon jamais havia sido descontinuada. Pelo contrário, ela prosperava, mantendo uma receita muito próxima àquela que o Brasil havia amado e perdido. Para um turista brasileiro desavisado, virar o corredor de um mercado em Madrid ou Londres e dar de cara com uma fileira de latas verdes e amarelas ostentando o logotipo cítrico era uma experiência quase paralisante. Não era apenas o reencontro com uma bebida, era um portal instantâneo para os verões da infância, para as festas de aniversário dos anos 80, para um Brasil que não existia mais. Esse choque emocional imediato deu origem a uma prática peculiar, o contrabando afetivo. Brazucas em férias começaram a esvaziar espaços em suas malas de viagem, abrindo mão de roupas e souvenirs tradicionais, apenas para acomodar zelosamente fardos de Fanta Lemon europeia. As latas eram enroladas em plástico bolha, escondidas entre meias e casacos e transportadas através do Oceano Atlântico como se fossem o mais valioso dos elixires. O momento da chegada ao Brasil, quando a mala era aberta e a lata verde era finalmente colocada para gelar na geladeira de casa, transformava-se em um ritual quase sagrado, compartilhado apenas com amigos íntimos ou familiares que compreendiam o peso daquela relíquia. Com a expansão do comércio eletrônico e plataformas como o Mercado Livre, esse contrabando informal e romântico de bagagem rapidamente evoluiu para um nicho de mercado paralelo altamente lucrativo. Importadores independentes e pequenos comerciantes começaram a trazer a bebida europeia em lotes maiores, anunciando o produto online para um público sedento e disposto a abrir a carteira. A matemática desse mercado clandestino é a prova definitiva da irracionalidade da nostalgia. Uma única lata de Fanta Lemon, importada frequentemente, é vendida por preços 10, 15
ou até 20 vezes maiores do que qualquer refrigerante comum disponível no supermercado da esquina. E, no entanto, os estoques desses vendedores esgotam-se rapidamente, porque um consumidor racional pagaria um valor exorbitante por 330 mililitros de água carbonatada com açúcar e aroma cítrico. A resposta é o núcleo do legado da Fanta Limão. Eles não estão comprando um refrigerante para matar a sede durante o almoço. Eles estão comprando um bilhete de máquina do tempo. Estão pagando pelo sabor exato de uma tarde de domingo de 1986. Estão comprando a lembrança de avós que já faleceram, de amizades de infância e de uma época em que a vida parecia infinitamente mais simples e ensolarada. O líquido dentro da lata deixou de ser um bem de consumo e tornou-se um vetor físico de emoção. O fenômeno dessa nostalgia invisível expõe o maior fracasso a longo prazo da Coca-Cola Brasil nessa narrativa. Ao matar o produto original para proteger uma estratégia global e ao insultar a memória do público com uma imitação barata em 2012, a corporação perdeu o controle sobre a sua própria criação. A Fanta Limão sobreviveu à própria execução industrial, mas agora existe em um exílio perpétuo. Ela vive no mercado cinza da internet, nas malas de turistas saudosos e no paladar fantasma de uma geração inteira. O império conseguiu esvaziar as prateleiras, mas perdeu a alma do produto, provando de forma inquestionável que, no fim das contas, quem verdadeiramente possui uma marca não é a fábrica que a produz, mas sim o coração das pessoas que a consomem. A poeira finalmente assentou sobre os escombros do Império Verde da Fanta Limão. Hoje, as engarrafadoras da Coca-Cola Brasil operam com uma eficiência assombrosa, cuspindo milhões de latas de Sprite e outros produtos de um portfólio globalmente alinhado. Do ponto de vista estritamente contábil e logístico, a diretoria em Atlanta pode olhar para os gráficos de desempenho e declarar que a estratégia traçada na década de 1990 foi um sucesso retumbante. A cadeia de suprimentos foi perfeitamente otimizada, os custos de marketing foram unificados em escala mundial e a ameaça de redundância interna foi eliminada com precisão cirúrgica. A planilha de Excel, fria e exata, atesta a vitória da corporação. No entanto, a história da Fanta Limão no Brasil transcende a matemática financeira. Ela é fundamentalmente um poderoso e trágico estudo de caso sobre o abismo que separa a lógica corporativa da alma humana. O verdadeiro legado desta saga não é sobre como uma empresa matou um refrigerante, mas sobre o alto preço que se paga quando o lucro ignora a paixão. Ao estrangular deliberadamente um ícone cultural que estava no auge de sua aceitação orgânica, a corporação quebrou um contrato invisível, mas sagrado, com o povo brasileiro. O consumidor não comprava Fanta Limão apenas pela sua composição química ou pela promessa de hidratação. Ele a comprava porque a marca havia se entrelaçado com a sua própria identidade, tornando-se o sabor oficial de suas memórias mais felizes. Quando uma empresa decide que esse patrimônio afetivo é irrelevante diante de uma diretriz de padronização global, ela comete uma traição emocional profunda. A cicatriz deixada por essa decisão unilateral no Brasil é uma rachadura permanente na confiança, uma demonstração clara de que a lealdade de uma vida inteira pode ser descartada sem cerimônia por um comitê de executivos a um continente de distância. O perigo letal evidenciado por essa história é a arrogância da gestão moderna, que muitas vezes tenta governar um ecossistema complexo de emoções humanas, usando apenas números sem vida. A miopia corporativa fez com que a The Coca-Cola Company acreditasse que uma marca de sucesso poderia ser simplesmente substituída por outra, como se troca uma peça defeituosa em uma máquina de fábrica. Eles presumiram que o espaço no estômago do consumidor era meramente funcional e que a sede garantiria a transferência automática de lealdade para a Sprite. O que eles falharam miseravelmente em compreender é que marcas que atingem o status de ícones culturais deixam de pertencer aos seus criadores. Esta é a lição definitiva e a advertência máxima que ecoa pelos corredores abandonados do passado da Fanta Limão. A ilusão da propriedade. Uma megacorporação industrial tem o poder de registrar patentes, dominar cadeias de distribuição, erguer fábricas monumentais
e controlar orçamentos bilionários de publicidade. Ela detém o direito legal sobre o logotipo, a fórmula e a embalagem. Mas tudo isso é apenas um invólucro físico. A alma de uma marca, a sua verdadeira essência, habita exclusivamente na mente e no coração das pessoas que a consomem. Você pode ser o dono da fábrica, mas é o cliente quem verdadeiramente possui a marca. Ao tentar retomar essa propriedade à força para impor uma visão global asséptica, a corporação não apenas destruiu um produto, ela alienou uma geração de defensores da marca. A Fanta Limão permanece como um monumento invisível aos limites do capitalismo selvagem e da globalização forçada. Ela nos lembra que, por trás de cada transação no caixa de um supermercado, existe um ser humano buscando conforto, identidade e pertencimento. Quando as empresas esquecem que estão lidando com pessoas e passam a enxergar apenas estatísticas de mercado, elas podem até vencer a batalha dos lucros trimestrais, mas perdem a guerra pela imortalidade cultural. O fantasma da lata verde que ainda assombra os brasileiros é a prova irrefutável de que nenhuma estratégia de negócios, por mais brilhante e eficiente que pareça no papel, será capaz de apagar ou substituir o verdadeiro sabor de uma história de amor interrompida. A história da Fanta Limão não é apenas um mero obituário corporativo sobre um refrigerante descontinuado. Ela se ergue como um espelho implacável que reflete a frágil e frequentemente desequilibrada dinâmica de poder entre as engrenagens das marcas globais e o coração das culturas locais. Vivemos em uma era altamente pragmática, onde as decisões sobre o que consumimos são cada vez mais ditadas por algoritmos distantes, sinergias operacionais e planilhas frias de otimização de portfólio. No entanto, o teimoso legado daquela lata verde, que recusa obstinadamente a desaparecer da memória coletiva brasileira, nos ensina uma verdade incontestável sobre a natureza do comércio. Os balanços financeiros e as diretorias executivas podem ditar com autoridade absoluta o que vai para as prateleiras dos supermercados. Mas é o consumidor, armado com suas memórias e afetos inegociáveis, quem decide de fato o que entra para essa história. Ao sacrificar sua própria criação perfeita para pavimentar o caminho global da Sprite, a The Coca-Cola Company obteve, sem dúvida, a vitória logística e a hegemonia de mercado que tanto almejava. Mas ao executar esse plano calculista, a corporação inadvertidamente transformou uma simples bebida gasosa em um fantasma cultuado, provando que a saudade é um mercado complexo, impossível de ser monopolizado, controlado ou reproduzido em um laboratório de química moderna. A lata verde brilhante pode estar fisicamente extinta das nossas geladeiras e padarias há décadas, mas o seu eco cítrico e refrescante permanece inabalável, eternamente entrelaçado à identidade de uma época mais simples que jamais voltará. No fim das contas, a queda silenciosa da Fanta Limão nos deixa com uma reflexão profunda e duradoura sobre as prioridades do mundo corporativo moderno. Até que ponto a padronização global e a maximização dos lucros realmente valem a pena, quando o preço oculto é a traição do patrimônio emocional de um povo inteiro? Se esta história ressoou com as suas próprias lembranças, ou despertou a sua curiosidade sobre as engrenagens ocultas do varejo, nós queremos ouvir você. Qual é a sua memória mais marcante dessa época? Você também se sente órfão de algum outro produto que a indústria corporativa decidiu apagar silenciosamente? Deixe o seu relato nos comentários abaixo e compartilhe suas vivências com a nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para continuarmos explorando, juntos, mais histórias fascinantes e dolorosas dos bastidores da grande indústria mundial. Afinal, cada linha de produção que se cala e cada produto que desaparece deixa para trás uma lição vital que merece ser contada.